Galera, a terceira temporada de The Boys chegou com os 3 episódios metendo o pé na porta na voadora. Teve o segredo da Vitória Newman revelado, origem do Black Noir, a gente viu o Black Noir, né? O Homelander perdendo o controle completamente, o Butcher tomando o composto V com os olhos lá. Porra! Payback, Soldier Boy em ação, muito mais. Vamos conferir nesse vídeo aqui, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Muita coisa revelada em 3 episódios. Então eu já vou avisando que vai ter spoiler, como começou esse vídeo, né? Claro que vai ter spoiler. Se você chegou na intro do vídeo, você já sabe disso. Então tá bem claro no título, beleza? Muita referência às HQs, galera. Muita. Sabe, segredos revelados, muitos segredos. Na boa, galera, 3 episódios que valem muito a pena. Principalmente se você acompanha os quadrinhos. Mas se você não acompanha, não tem problema, afinal eu tô aqui pra isso, pra te passar a análise completa, todos os detalhes, o que vem por aí, o que a gente pensa que vem por aí, justamente baseado nos quadrinhos. Então, bora pro vídeo, mas primeiro, já comenta aqui embaixo, é a melhor série pra você do momento? Pra mim é, eu gosto demais dessa série. Comenta aqui embaixo se essa, pelo menos, de herói, série de herói, pra você é melhor? Comenta aqui embaixo. Bem, galera, a terceira temporada começa 1 ano depois de todos os eventos da segunda temporada. Eu achei isso sensacional. O primeiro episódio é praticamente um epílogo da segunda temporada. De um lado você tem a VOT e o Seven subindo a popularidade através do marketing, né? Fazendo o público desvincular as coisas que a Stormfront fez, a Tempesta fez. Então eles estão lá sempre trabalhando a popularidade, né? Os índices de audiência deles lá. Do outro lado você tem a Vitória Newman e o Hughie comandando a Agência Federal de Assuntos Super-Humanos, a FBSA. E ao mesmo tempo comandando o Butcher e os The Boys todos, né? Pra vigiar os super que saem da linha. E isso me faz lembrar muito a primeira fase de The Boys nas HQs, principalmente entre as HQs 1 e 6, onde acontece o arco Teenage Kicks. Ali você também tem o Butcher fazendo o trabalho dele e sendo financiado pela CIA, enquanto dá uma lição em qualquer super que tenta sair da linha, sem dar muito na cara. Inclusive a cena que o francês e a Químico encontram, né, o Termite ficando do tamanho humano, explodindo o parceiro dele, lembra as farras que acontecem com a equipe do Teenage Kicks. É a mesma coisa. Então tá fazendo uma adaptação bem fiel às HQs. Aliás, galera, que cena sinistra do Tiamat, né? O tal cupim, né? O cupim em português. Ali vocês tiveram a base do que o Homem-Formiga poderia fazer, né? Se entrasse lá no fiofó do Thanos. E por que ele é um dos heróis mais nerfados, subestimados dos quadrinhos? Porque vamos imaginar tudo que aquele personagem poderia fazer. Tudo. Cara, ele poderia dar na boa, dava um trabalho pro Homelander também. Ah, Pedro, ele não conseguiria explodir o Homelander porque o Homelander é de aço, né? Porra, mas imagina o que ele não poderia fazer lá dentro. Imagina as coisas que ele não poderia fazer com os órgãos do Homelander. Só imagina. Enfim, fica claro então que o Butcher estava se controlando por causa do Ryan, da promessa que ele fez pra Becca, né? Tempo de paz. Do outro lado a gente tem a VOT, limpando o estrago que a Stormfront fez com a imagem do Seven através de filmes, etc. E um dos filmes traz uma surpresa, a Charlize Theron interpretando a Stormfront. Esse sim foi um caminho, foi uma participação que surpreendeu todo mundo. Aliás, já adiantando, tá? No segundo episódio a gente tem outra participação. O ator Billy Zane, ator famosíssimo, que fez Titanic e vários outros filmes de casca grossa. E que pra mim vai ser sempre lembrado como ator que deu vida ao super-herói fantasma, né? No cinema. Pô, casca grossa demais. Esse é das antigas, não sei se vocês viram. Mas enfim, galera, nesse episódio, o Billy Zane ele interpreta o Alastair Adana, líder da igreja do coletivo no filme Not Without My Dolphin, que é baseado no livro biográfico do Deep, do Profundo. Uma curiosidade é que o Billy Zane interpreta ele mesmo no mundo de The Boys já faz um tempo. Ele apareceu na primeira temporada no episódio 6, sabe? Durante o evento Heroes in Headline, dando autógrafos lá, por causa daquele filme que ele fez com a Pop Claw, lembram dela? Eles fizeram um tal de Terminal Beauty 1, 2, 3, saca só o pôster. Ah, e tem também uma referência ao Zack Snyder, sabe? Quando o diretor do filme Adam Burke, ele diz que os fãs pediram muito pelo Burke Cut. Burke Cut, né? Referência direta ao Snyder Cut que os fãs pediram e ganharam na HBO Max. Ali, é claro, do nome do filme fazendo referência ao Batman vs Superman Dawn of Justice. E o cartaz com a mesma pegada do cartaz de Vingadores Ultimato. E galera, sem sombra de dúvidas, essa temporada é a que mais trouxe referências fortes aos quadrinhos até agora. E só com 3 episódios. Além da fase que eu falei pra vocês agora do Teenage Kicks, a gente tem uma cena completa que parece que foi tirada das HQs da equipe do Soldier Boy. Sabe, a Payback, que aparece para ajudar os soldados e tal, mas que não possui treinamento nenhum e acaba estragando tudo, tipo um bando de paspalhão, sabe? Que tinha que estar na guerrilha para ajudar, mas só atrapalha. Parece um bando de chapolim. E teve também um take perfeito, Homelander, pé da vida com o A-Train, né? Com o trem-bala lá, que parece muito outra cena das HQs, de quando ele coloca o A-Train de joelhos, saca só. Tem também a relação do MM com a família, algo que não mostrou tanto pra gente nas outras temporadas.
O cenário é bem diferente, né? O MM na série é separado. A esposa tem um novo marido e a filha Janine, ela é apaixonada por super-heróis da VOT. Já nos quadrinhos, o MM é separado porque a esposa dele não é gente boa. E a filha é mais velha, tá sempre dando problema pro MM. E por falar em MM, outra referência que usaram foi o prédio The Flatiron, né? Nos quadrinhos é o mesmo prédio histórico de Nova York. E essa cena é praticamente a mesma do MM, preocupado com a limpeza do lugar, claro, né? Nos quadrinhos o lugar tá muito mais sujo e o MM muito mais desesperado pra ver tudo limpo. Além desses momentos, tem também os novos heróis que apareceram no American Hero. Como até agora a gente não tem muitas super equipes, como os G-Men, por exemplo, a série vai distribuir os heróis em outros cenários, como a galera do American Hero, que a gente viu, aquele espetáculo. O Super Sonic é o Drummer Boy, né? O ex-namorado da Starlight da equipe Young Americans. Nos quadrinhos era uma das equipes mais importantes. E seguiam o exemplo dos Seven, né? Quando a Starlight tenta visitar ele de novo, ela encontra ele se pegando com outra super nos quadrinhos. Por isso é importante não acreditar 100% que o Super Sonic é gente boa. É muito difícil encontrar algum super gente boa, né? Ainda mais agora que ele viu a Starlight beijar o Homelander. Outra super é a Silver Kincaid, uma adaptação da mesma personagem das HQs que fazia parte dos G-Men. Ela aparece na HQ número 23. Infelizmente acaba morrendo, tá? E é interessante vê-la aqui na série porque, por mais que não tenham comentado nada, seria legal se ela fizesse mesmo parte dos G-Men e estivesse tentando entrar no Seven. E além dos dois, tem um mural no começo do terceiro episódio com alguns nomes que já apareceram nas HQs. Critter, dos G-Men, Flammer, da G-Force e também Nubia, outra membro dos G-Men, e que também aparece na animação The Boys Diabolical no episódio 6. Entre tantas referências aos quadrinhos que eu tô passando pra vocês, a trama principal da série é baseada num arco dos quadrinhos que se passa entre os capítulos 11 e 14, chamado Glorioso Plano de 5 anos. Primeiro a gente tem o Homelander descobrindo que não precisa obedecer mais ninguém. O cara simplesmente chutou o balde, não liga mais pra nenhuma ameaça. Saiu do controle de todo mundo. Ele tem o que perder? Ele quer mais que todo mundo tema ele, né? Esse é o caminho que ele segue nas HQs, sem travas emocionais. A única coisa que mexia com ele nos quadrinhos era o dinheiro. Mas lá ele também pira e faz um massacre na Casa Branca. E o fato do Homelander perder o controle fez com que a Maeve entregasse pro Butcher amostras do V24, né? A variante do composto V que o Edgar Stein criou, ainda em testes, né, para oferecer superpoderes para os soldados. Nos quadrinhos, o composto V, pelo menos a fórmula diluída, tá, é usada por muita gente, inclusive os The Boys. Só que até mesmo essa fórmula diluída é mais segura e dura mais tempo do que o V24 da série. E aí que a gente segue pro arco que eu falei, tá? Onde uma variante do composto V que é fornecida pela VOT, ainda em teste, tá sendo entregue para uma mafiosa na Rússia, para eles criarem um golpe. A mafiosa é chamada de Pequena Nina, exatamente o mesmo nome da personagem que apareceu nessa temporada da série lá, Ameaçando o Francês. A Pequena Nina, ou Nina Namenko, é uma mafiosa extremamente perigosa, galera, violenta pra caramba, que controla o crime organizado russo e por isso tem muita influência. Nos quadrinhos, a variante do composto V é instável e ela faz com que a pessoa que tomou esse composto exploda. É o super explodam. Esse efeito também pode ser ativado através de um controle que a Nina tem. É só apertar um botão lá e eles explodem. E o golpe que a Pequena Nina pretende nos quadrinhos é fazer o 150 Super que ela controla atacar Moscou. E quando tudo estiver perdido, ela ativa o botão e todos eles morrem. Com isso, ela se torna a salvadora da Rússia e assume o poder. Quem fornece para ela tanta variante do composto V é a VOT. E a VOT tinha outros planos, né? Que era matar a própria Nina depois que ela acabasse com o Super. Com isso, sabe, na mente da VOT, o que a VOT estava planejando era colocar no poder da Rússia um radical comunista. E aí criaria de novo a tensão da Guerra Fria. Dessa forma, né, a VOT teria o governo dos Estados Unidos comprando proteção da VOT e dos Seven. Então, tudo visando dinheiro. Basicamente, o que já aconteceu várias vezes na série com Homelander distribuindo composto V em outros países para criar super vilões. É basicamente isso. Só que nos quadrinhos, o Butcher mata a Nina, pega o controle e ele mesmo destrói os supers antes do ataque. Já na série, eu acho difícil que a história seja exatamente igual, mas o cenário é o mesmo. A gente tem a Rússia, onde supostamente está a única arma capaz de ferir o Homelander. Eu sinceramente acho que essa arma nem existe, tá? Até porque a única que disse que viu mesmo a arma foi a Condessa Carmesim. E até agora ela foi a única que não disse nada. O Pólvora também não sabia de nada porque ele não viu. E a Grace Mallory também não viu. Ou seja, a Rússia, na época da Guerra Fria, levou para eles o Soldier Boy com sangue cheio de composto V. E o que a gente tira disso, galera? A coisa mais óbvia é que os russos, durante todos esses anos, podem ter tentado replicar o composto V do Soldier Boy, ou até fizeram uma lavagem cerebral nele. Na primeira opção, a gente tem um exército de supers, né? Ou talvez até uma variante temporária do composto V, nas mãos da Rússia, né? Ou o mais provável, de acordo com os trailers, é o Soldier Boy se tornando um soldado russo
depois da lavagem, como se fosse o Soldado Invernal de The Boys. Nos quadrinhos, quem recebe os The Boys na Rússia é o Linguiça do Amor, aí, tá vendo? Que é um grande amigo do Butcher que fez parte do grupo de heróis lá da Rússia e na época da Guerra Fria. Mas na série o cara já apareceu na segunda temporada dentro do hospital Sage Grove. Eu já falei com vocês sobre ele nos outros vídeos, tá? Ele apareceu como um experimento da VOT. É ele, inclusive, que tenta enforcar o MM com a linguiça dele lá, você sabe, né? Se é que vocês me entendem. Então o mais provável é que a pequena Nina na série vai ajudar eles a chegar na Rússia, já que o Butcher pediu uma reunião com ela, né, em troca de alguma coisa. Outra coisa que vale ressaltar é que o Soldier Boy vai ter uma ligação muito forte com a família do MM. Mas isso eu vou trazer pra vocês no próximo episódio, né, pra gente poder fazer o paralelo com o quadrinho. O que eu não posso deixar de falar, que é algo extremamente importante, é a ligação do Edgar Stan com a Victoria Newman. Era algo óbvio já, né, mas ninguém esperava que ela fosse filha adotiva dele. O Edgar Stan, ele é muito mais parecido com o James Steele das HQs do que a própria Madeleine Steele, que é a adaptação do personagem para a série. E nas HQs, o James Steele tem como informante na Casa Branca nada menos que o vice-presidente dos Estados Unidos, o ex-CEO da VOT, Victor K. Newman. Ok, a gente agora sabe que o nome da Newman é Nadia, beleza. Mas a função dela na série como política, ligada diretamente à VOT, deixa pra gente uma pista que o Edgar Stan pode, no futuro, ter um dedo direto na presidência. Ter ali dentro alguma coisa na presidência, uma relação na presidência, tá? Ainda mais que o Robert Singer tem se mostrado interessado no V24. E não tem como falar de Edgar Stan sem lembrar da versão de 1984, onde a versão mais nova dele levou a Payback até uma instalação militar comandada pela Mallory. E na boa, galera, o que roubou a cena ali foi a presença do Black Noir. Finalmente a gente sabe por que ele é tão quieto, por que ele não tira a máscara, sabe? E por que ele é controlado pelo Edgar Stan. Antes o cara era um cara normal. Depois do acidente lá em 1984, ele provavelmente teve um traumatismo e o Edgar Stan aproveitou para implementar algum controle no coitado, com certeza. E pô, se ele ficou ferido daquele jeito com armas normais, por que no presente ele parece muito mais resistente? Sabe, pô, ele tá sobrevivendo a tiros, a explosões. Será que ele foi bombardeado com composto V ao longo dos anos e também com outros experimentos? Uma parada que ainda não mostrou na série, mas que é dita nas HQs, é que no meio de 200 mil super-heróis das HQs, tem alguns que não têm composto V nas veias. Eles usam armaduras, implantes cibernéticos, ou até biológicos, né? Por exemplo, garras. Seria maneiro demais se o Black Noir tivesse algo do tipo além dos poderes do composto V. Enfim, galera, o fato é que a série foi totalmente na contramão dos quadrinhos, onde o Black Noir é um clone do Homelander, e eu só posso dizer que isso foi incrível, porque provavelmente os caras lá já sabiam que a gente sabia dessa, né? E eu falo isso porque o final do Homelander, mesmo com ele perdendo o controle, não fica preso aos quadrinhos, né? Porque senão todo mundo vai saber. Se o Homelander vai morrer ou não, como vai ser, se vai ser o Black Noir, a Victoria Newman, ou até mesmo a nova arma da Rússia, ninguém sabe agora. Agora a gente tem que só teorizar. Antes a gente tinha uma noção, porque eram os quadrinhos, né? O fato, galera, é que o Edgar Stan, mesmo perdendo o controle do Homelander, tem nas mãos dois super perigosos, o Black Noir e a Victoria Newman. Então eu acho que dá pra se defender bem, né? Tipo, porque tudo bem, agora não tem mais controle burocrático em cima do Homelander, né? Com essa questão do Homelander tá surtando e, tipo, não tem mais ninguém. Mas ele tem controle de poder. Ele pode tentar o que ele tem na manga. Se perder esses dois, Victoria Newman e Black Noir, ih, rapaz, lascou. Aí o Homelander vira Deus total, vira Superman do Injustice, total. E aproveitando a Newman, o abrigo Red Rivet que ela veio, tem uma surpresa ainda maior do que o fato dela ter sido adotada pelo Edgar Stan. Vocês repararam no menino inteligente que se teleporta? O nome dele é Ted Steel. E a não ser que esse nome e sobrenome seja muito famoso nos Estados Unidos, ele é o filho da Madeleine Steele, que o Homelander salvou antes da casa explodir na primeira temporada. O mais engraçado é que o próprio Hugh nem ligou os pontos no nome do moleque. Tava lá na frente dele, olha o nome. Agora vamos lá, galera. A Madeleine Steele não era uma super. Então será que ela dava o composto V pro próprio filho? Ou será que o filho tem um pai super? O showrunner da série já tinha dito antes que o Ted faria uma aparição na série. Seria realmente incrível se esse menino fosse filho de alguém importante na história, e não só um easter egg. Tipo, se ele aparecesse depois. Pô, seria maneiro demais. E por falar em filho, pelo visto, o Butcher acabou de chutar o balde e cortar o vínculo de humanidade com o Ryan. E isso é um perigo, né? Por mais que o Stormfront esteja a mortinha da Silva, o Homelander tá na área e sem limite. Ele pode facilmente ir atrás do Ryan e convencer o menino a ir pro lado dele. Mas na boa, é isso que a gente quer, que ele vá. Porque agora, com o V24 na jogada, o nível subiu. Por isso que o Butcher e companhia lá vão finalmente poder peitar o Homelander em breve. Vai acontecer. E eu falo em breve porque a corda tá apertando. Nem a VOT, nem o governo querem super-heróis descontrolados andando por aí. Não dá, isso é perigoso demais.
Ainda mais um que deixou claro que o único homem no céu é ele mesmo. Ah, Peter, mas o povo gosta do Homelander. Galera, eles gostam do discurso do Homelander. Mas geral não conhece as atrocidades que ele faz. Quem ele realmente é. O cara é muito perigoso. Ele tá achando que todo mundo vai aplaudir. Mas a reação vai ser contrária. Mas me dizer, o que vocês estão esperando pro próximo episódio? Será que eles vão mesmo descobrir uma arma capaz de derrotar o Homelander? Ou será que a arma é o próprio Soldier Boy? Lembrando que esse Soldier Boy é completamente novo. Nem nas HQs a gente teve uma versão tão poderosa dessa. Seria incrível se a gente tivesse uma cena épica de Homelander vs Soldier Boy. Concorda comigo? Pô, pra mim, eu acho que tinha que ter um cara pra peitar o Homelander. Só pra gente ver um pouquinho o Homelander baixar a bola. Comenta aqui embaixo o que você acha. Não esquece, toca aqui agora e se inscreve no canal. A sua inscrição é o que faz a casa trabalhar pra você. Buscar mais matérias, ler mais histórias em quadrinhos pra poder trazer pra você mais informação. E a gente vai trazer muito conteúdo de The Boys agora. Agora vai ser só The Boys, galera. Tamo junto direto. Obrigado. Fui!